Vamos aqui dando continuidade. Então, a preocupação de Jesus com os discípulos é que eles estavam tão eufóricos pelo que foi feito através das vossas vidas, que eles não se deram conta, que eles não tiveram tempo para descansar, que eles não tiveram tempo nem para comer. E Jesus deixa um ensinamento para mim e para você. Aqui os discípulos, eles estão empenhados, eles estão intensos na obra de Deus. E o que Jesus ministrar em meu coração acerca de ouvirmos a sua orientação para administrarmos o nosso tempo. E eu pude perceber em algumas vezes em que eu e você planeja estar em alguns lugares, que eu e você se programa para fazer algumas coisas e elas não acontecem. E muitas das vezes é o Senhor cuidando de mim e de você. Certa feita, o povo está saindo do Egito, guiado por Moisés, sob a orientação do Senhor. E o texto vai dizer que o caminho natural em que o povo iria seguir era um caminho mais perto, mas eles estariam defronte de uma peleja com os filisteus. E o Senhor percebeu que o povo hebreu poderia desfalecer quando presenciasse aquela guerra. O povo que estava há muitos anos sendo escravo de Faraó e não estava acostumado com pelejas, Deus contemplou o coração, a alma e o espírito do povo hebreu. Que se eles passassem por lá, eles iriam desanimar e almejar retornar para o Egito. E o Senhor preferiu o caminho mais longo. E às vezes eu e você, quando oramos por algo, e o caminho que o Senhor nos direciona, aos olhos humanos é mais longo. Senhor, por quê? Assim era mais fácil, Senhor. Senhor, assim era melhor. Mas Deus vê o que eu e você não tem condições de ver. Deus enxerga aonde a ótica humana jamais poderá enxergar. Então Jesus sabia, queridos, que os seus discípulos continuassem naquela intensidade, eles iriam desfalecer. E quem sabe você que está assistindo esse vídeo, coisas têm acontecido na sua vida e o Senhor trouxe essa palavra para que você possa fazer uma reflexão. Será que você não tem gastado ou investido energia em algo que está lhe trazendo desgaste? Seja um desgaste espiritual, seja um desgaste emocional, seja um desgaste físico. O apóstolo Paulo é louvável a sua sensibilidade a ouvir o Espírito Santo. Mais louvável ainda do apóstolo Paulo é de obedecer ao Espírito Santo. Porque até para fazer a obra, o apóstolo Paulo tentava ir para certos lugares e o Espírito Santo o impedia. E tentava ele ir para outro lugar e novamente o Espírito de Jesus o impedia. Até que Jesus se manifestava de algumas formas, em visão, em sonho, e direcionava para Paulo aonde ele deveria ir. E eu quero te dizer nessa hora, será que eu e você, o que nós temos feito,
que muitas das vezes tem trazido desgaste. E temos orado ao Senhor. Senhor, eu estou cansado. Senhor, eu estou exausto. Senhor, mas tenho feito a tua vontade, eu tenho me desgastado no teu reino, na tua obra. E será que o que eu e você tem feito não tem sido pela nossa própria vontade? Será que verdadeiramente foi o Senhor que direcionou? Porque no texto que nós lemos, o que antecede a primeira multiplicação dos pães e peixes. Jesus recebe os apóstolos alegres, entusiasmados, pelos grandes feitos que foram feitos através da vida deles, quando saíram de 2 em 2, amando do próprio Cristo. E a recepção que eles têm do Senhor é que é para eles procurarem um lugar tranquilo, em que eles possam estar sozinhos. Interessante que eles habitam em um barco. Verso 32. Então saíram de um barco para um lugar isolado, a fim de ficarem sós. Contudo, muitos os reconheceram e os viram partir. E pessoas de várias cidades correram e chegaram antes deles. Tamanha era aquela multidão. Isso aqui é muito profundo. Jesus vai para certo lugar pelas águas, em um barco, para um lugar deserto. E eles saem de uma forma para que ninguém visse. Só que a multidão, o texto é claro em dizer, pessoas de várias cidades avistaram Cristo e os discípulos e os viram partir. E eles correram, diz o texto, verso 32, e chegaram ao destino que Jesus iria, mas os discípulos antes deles, a pé. Isso abre, irmãos, um entendimento de como a seara necessita de ceifeiros. A seara, ela necessita de ceifeiros. Mas não é porque a seara necessita de ceifeiros que nós temos que adentrar de uma forma desenfreada, de uma forma, quem sabe, sem organização, quem sabe com uma entrega em que pode haver um desgaste, seja lá em que área for, da minha e da sua vida, desnecessário. Quantas pessoas, elas se dedicaram tanto, seja para o reino, seja para uma área da sua vida, e quando o desgaste veio, ela começa a se queixar e a querer colocar culpa em alguém, porque ela estava ocupada fazendo muitas coisas, mas não tirou um tempo de descanso, mas não parou para administrar o seu tempo. Não podemos abraçar o mundo. E quando eu digo abraçar o mundo, é querer fazer tudo o que está na nossa frente. Todas as vezes no início do ministério de Cristo, que Jesus curava alguém, que Jesus libertava alguém, Jesus dizia, não conte para ninguém. Porque Jesus sabia que ainda não tinha chegado a sua hora. Foram 3 anos e 6 meses de ministério de Jesus na terra, até chegar o dia da crucificação. Aleluia! E quantas das vezes, o que é para ser feito em um mês, queremos fazer em uma semana, sem organização, sem programação. E o Senhor merece o melhor. O Senhor merece o melhor da minha e da sua oração. O Senhor merece o melhor da minha e da sua intercessão, entrega. Mas o Senhor também merece tudo em melhor qualidade. Tempo em melhor qualidade. Aleluia! Aleluia, Jesus!